Oi, meus amores. Tô comendo aqui mandioca. A pessoa vai ficar o órgão. E esse vídeo vai ficar como rascunho. Então, só quem é membro do meu canal consegue ver. E é só isso que eu tinha pra falar mesmo. Um beijo grande pra todos vocês. E, gente, eu queria muito agradecer. Porque eu tenho 3 inscritos, gente. Tipo, eu sei meu canal faz pouco tempo. Eu tenho 3 inscritos, gente. 3. Eu acho que são 3. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acreditam que eu não achei meu canal no YouTube?